Agora eu gostaria de convidar nosso irmão Henrique, que ele é o mensageiro do Senhor esta noite, mais uma vez, e tem uma palavra abençoada para a igreja. Alô? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, aquele que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Abra as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós não somos, Senhor, dignos de ouvir essas palavras, mas pela tua graça, elas são proclamadas aqui essa noite. Eu peço a ti perdão e misericórdia, eu peço a ti graça, eu peço a ti esse amor que falaram aí, que cantaram, Senhor. Eu peço a ti esse amor, eu peço a ti a mente de Cristo sobre todos nós, Senhor. O amor de Cristo, a mente de Cristo, a graça que é de Cristo, a salvação que é de Cristo, os olhos atentos, os ouvidos atentos, o coração aberto para que a palavra entre em nosso coração, porque nós não queremos nem ser frio, nem ser morno. Nós queremos o fogo do Espírito sobre nossas vidas. Nós queremos arder, Senhor, como o Senhor ardeu. Nós queremos ser imitadores de Cristo, nós queremos ser, Senhor, filhos verdadeiros do Senhor. Conserta o que está errado em nossas vidas. Torna-nos atentos, Senhor. Oh, Senhor, que a fé do Senhor, que a fé em Cristo
se manifeste em obras nas nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É bonito cantar esse louvor que nós acabamos de cantar agora. Melhor ainda é conseguir meditar nele. Cobre-me com teu amor. Enche-me do teu amor. Transforma-me com teu amor. Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Porque nós insistimos em comparar o amor de Deus com os homens como o amor de um homem para uma mulher, como a paixão de algo material ou secular. Porque nós não conseguimos nos despir do nosso ser humano, do nosso natural, para aceitarmos o convite de Jesus, para sermos homens espirituais, para sermos transformados, para deixarmos de sermos da raça humana, para sermos da raça celestial. Abra no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, é um texto que fala sobre o amor de um homem para uma mulher. O amor do casamento, a fidelidade do casamento, a posição do homem e da mulher no casamento. Mas no final, ele aponta para Cristo, porque o autor, que é o apóstolo Paulo, ele fala assim, que assim é como Cristo e a igreja. E orem por mim, para que eu ache o texto. Versículo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, está dizendo para os leitores da Bíblia: olhe, andai em amor, mas não como o amor do mundo, ande em um amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus, no livro de Apocalipse, ele fala de 7 igrejas, e ele sai enumerando as igrejas, e ele sai ministrando cada igreja, baseado com o que ele observou. E a essa igreja rica e abastarda, que é a igreja de Laodiceia, ele julga a igreja, ele observa a igreja, e ele diz coisas pesadas para aquela igreja. Pobre, miserável, cega, nua. Isso é amor. Amor não omite a verdade. Amor fala a verdade. Mas vocês não observam Jesus Cristo condenando essa igreja. Ele abre os olhos da igreja para dizer assim: olha, vocês acham que são algo, mas eu estou chamando a atenção de vocês. Vocês não são isso que vocês pensam que vocês são. E eu fiquei assim, disse: Senhor, eu também não sou o que eu acho que eu sou. Eu tenho meus defeitos, minhas imperfeições. Eu tenho as coisas a fazer para Deus e nem sempre faço. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou para ser membro da sua igreja? Por
que o Senhor não lançou um raio na minha cabeça e me tirou da face da terra? Irmãos, nós não mais perdemos tempos para consertar a nossa vida segundo a Bíblia, e nós também não queremos mais saber do pecado das pessoas ao nosso redor. Não estamos mais enxergando esse amor sacrificial de Jesus por nós. Porque se a gente não está aprendendo com o Mestre, quem é que está nos ensinando? Quem é que está falando conosco? O nosso coração está se inclinando para onde? Que hora termina o culto? 7h26. Que hora termina, Paulo? 8h30, né? Graças a Deus. Salmo 66, versículo 18. Olha o que está escrito nesse texto. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Essa é uma oração de Davi, pedindo, abaixa um pouquinho o microfone, pedindo ajuda espiritual, mas não com a mente de um homem natural. Afinal de contas, ele era rei, detentor de riquezas, de autoridade, de poder, de honra na terra. Quem é que está falando com você nesse texto de Apocalipse? O princípio da criação, a testemunha fiel e verdadeira, o Amém. Jesus, ele está se descrevendo. Ele está mostrando para todos que lerem essa passagem ou ouvirem quem ele é. Jesus, homem, só existiu depois que nasceu de Maria. E quando ele diz que ele é o princípio da criação, ele está dizendo que sem ele, tudo deixará de existir. Que ele é o início de uma nova raça, constituída de homens terrenos, cheios do Espírito Santo, glorificados pela graça. Porque sem a graça da transformação, ninguém fica vivo diante do fogo de Deus. Ninguém suportaria a glória de Deus. E ele é o primeiro ser humano que entra no céu, antes nenhum entrou. E ele é o primeiro ser humano que está sentado no trono de glória com Deus. É o princípio de uma nova raça. Você acha que se você não dedicar a sua vida toda em buscar esse prêmio, essa comunhão é ser como com Cristo, que você vai conseguir? Ou você despreza Tiago avisando para nós que a fé sem obras ela é morta? A graça tem que mover a gente, irmãos. Nós temos que nos submeter ao reino, ao rei que é Jesus. Hebreus 6, 18 a 20, Hebreus 6, 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é a esperança? Ser rico na terra? Não. A esperança é ressuscitar. A esperança é ser arrebatado. A esperança é andar na casa de Deus sem morrer pelo fogo de Deus, porque se tornou glorificado pelo testemunho de vida. Agora, impressionante é como nós distorcemos as coisas.
Porque as nossas obras não garantem salvação. Mas se a gente vigiar e observar a Bíblia, as nossas obras garantem que nós estamos perdidos. Porque salvo vive como se já estivesse no céu. E ele não se apega tanto aos valores da terra, como se apega o ímpio, não. Ele se apega com os valores do céu. Por isso pode mudar a lei, mudar governo, mudar o que for. O crente que nasceu de novo não muda. Ele fica fiel ao exemplo de Cristo. Amados, Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? No livro de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem quiser, anote os textos, ou então assiste de novo o vídeo e medita em casa. Ou seja, tudo o que ele está dizendo, ele já tinha dito antes, já tinha sido revelado antes dele nascer, se cumpriu nele na vida, e os discípulos estão repetindo as mesmas passagens, as mesmas palavras. Quem é Jesus? Qual a obra de Jesus? E qual o efeito de Jesus nas nossas vidas? Jesus olha para a igreja de Laodiceia. E existem várias teorias sobre essas 7 igrejas. Alguns dizem que são igrejas que realmente todas existiam naquela época. Outros dizem que são 7 tempos para 7 igrejas em tempos diferentes. E eu vejo muita teoria na teologia, mas eu penso que a Bíblia não escreve nada à toa. Então, pouco importa a teoria de X e de Y, o que importa é que tem uma mensagem para uma igreja e que de alguma forma ela se encaixa com a nossa vida. E que de alguma forma é Deus avisando para nós, nos dando uma mensagem de restauração, uma mensagem de vida, uma mensagem de conserto, irmãos. Este é o amor verdadeiro. O amor que não deixa você fazer o que quer. O amor que te traz para um conserto. Oh, amados irmãos, quem dera hoje fosse o dia da lavagem do fogo do Senhor nas nossas mentes, para a gente não confundir o cristianismo nunca mais. Porque a confusão de espíritos imundos que insistem em dizer que é mentira, nos faz nos apegar no texto justamente que nos leva para a perdição. E a gente, como cristão que foi impactado pelo conhecimento de Cristo e se apaixonou, lê a Bíblia toda para que não seja enganado em nenhuma das suas ordenanças, dos seus mandamentos e dos seus preceitos. Estamos num mundo que eles estão transformando a palavra de Deus em algo relativo. Irmão, se fosse relativo, Deus não mandava escrever. Se fosse relativo, Jesus não morria na cruz, como estava previsto. Se fosse relativo, Jesus não voltava, irmãos. Não existe relatividade na palavra de Deus. O que está escrito é o que nos protege. Mas também o que está escrito é o que nos condena. O que é que vai transformar o que está escrito em proteção ou condenação? As nossas atitudes, as nossas obras. Quando Jesus olha para a igreja, versículo 15 e 16, ele diz assim: eu sei as tuas obras.
Algum de nós pode esconder o pecado que cometeu hoje de Deus? Você pode esconder do seu irmão. Mas o pecado está lá escrito no livro da vida. Porque o seu livro, agora, em Cristo, não é mais um livro comum, é o livro da vida. No dia do julgamento está escrito que serão abertos livros e mais livros, e todos prestarão conta de cada atitude que fez, não é isso? E também será aberto o livro da vida. E quem não tiver o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E o seu destino e o seu fim vai ser arder eternamente lá. O que é que nós queremos? A história da civilização brasileira, com o esoterismo e o misticismo dos índios, com o desvirtuamento da igreja, que se tornou idólatra e resolveu bulir a autoridade que há em Cristo e fazer uma nova forma de adoração segundo os seus conceitos. A mistura das diversas religiões, dos povos aqui aglomerados, nos colocaram condicionalmente numa situação de que Deus está para fazer a nossa vontade. Oh, irmão, você errou. Deus é soberano, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, nós é que precisamos nos submeter a esse Deus. Quando nós somos tirados do mundo e colocados no reino do seu amor, não é para a gente ser só abraçado, beijado, cuidado, não. É para nós conhecermos mais desse Deus e nos aproximarmos tanto que a nossa natureza se torna divina com a natureza de Deus e nós vamos agora cuidar de outras pessoas. Chamados para evoluir e não ser aquele homem que nasce, cresce e morre. Agora nós somos diferentes, nós nascemos, crescemos, vivemos em Cristo e não morremos mais. Porque está escrito, aquele que está em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Essa realidade espiritual precisa ser manifesta em nossas vidas. A gente tem que ser transformado em nova criatura. Jesus conhece as tuas obras, e as obras foram medidas por um instrumento de temperatura. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo. E quanto mais quente, mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Precisamos olhar para nós mesmos e ver qual a temperatura do nosso ser. Não em relação ao esposo, à esposa, aos filhos, não em relação aos carros, às casas, ao corpo, mas em relação ao reino de Deus e o chamado para ser parte do corpo de Cristo. O corpo não pode ser guiado pelo próprio corpo, o corpo tem que ser guiado pela cabeça. Não é frio, não é crente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu assisti uma palestra de vendas, que foram 2 pessoas vender na Índia, e lá todos andavam a pé. E um foi para o sul, outro foi para o norte, e um que foi para um dos lados, olhou aquilo que estava vendo e viu assim, aqui ninguém anda com chinelo, então não vou vender chinelo, porque o produto que eles estavam vendendo eram chinelos. Ligou para o dono da fábrica e disse assim, manda minha passagem de volta, porque aqui ninguém vai comprar o seu produto, porque aqui ninguém usa chinelo. O outro disse assim, do outro lado, né, sozinho lá,
na visão dele, olhou e disse assim: chefe, não manda um caminhão não, pode alugar um avião jumbo e enche de chinelo. Aqui ninguém usa chinelo, e o primeiro que usar vai falar para o outro e todo mundo vai comprar chinelo. Duas pessoas, a mesma situação, atitudes diferentes. Como é que eu vou ler esse texto e ter uma atitude positiva nele? Jesus, ele declara aqui: estou a ponto de vomitar você. Você não foi vomitado. Você ainda está ligado a Cristo. Senão você não estava aqui, irmãos. Não importa se você está hoje quente, frio ou morto. Você ainda é igreja. Você ainda é contada entre as 7 luzes do candeeiro de Deus, do candelabro do Senhor. Tem jeito para nós. O que nós precisamos é obedecer ao que Ele chamou para a gente obedecer. Qual é o conselho que Ele diz assim, aqui? Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse texto nos leva a perceber que a gente pode fazer qualquer coisa, mas se for em Cristo não serve para nada, porque não fica para a eternidade. Então nós temos que renovar nossa aliança, confessar nosso pecado, irmãos. Nós temos que voltar para o primeiro amor, que é o único amor que pode ser, que não é platônico. Porque quando a gente ama as coisas dessa terra, a gente ama algo que vai se acabar. A gente tem que colocar Jesus na prioridade de que Ele é digno, eterno, como prioridade, como o cabeça das nossas vidas. Romanos 12, 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Entender o amor pelas outras pessoas. Olhar para seu vizinho, que se ele não for crente, que ele precisa ser crente. Olhar para seu colega de trabalho, olhar para as pessoas ao seu redor, porque eu, como corpo de Cristo, quero que os outros também sejam corpo de Cristo. É um monte de gente sem sandália, e eu tenho sandália para vender, para proteger os pés deles. Então eu tenho uma solução para as pessoas. Quantos aqui ficaram abatidos por qualquer situação, ou porque foi falar e foi apedrejado e foi questionado? O mundo não vai aceitar o crente de verdade. Nós estamos aqui numa guerra, irmãos. Só que alguns resolveram misturar as coisas. E as ideologias do mundo, eles estão dirigindo as coisas que vocês fazem, porque você precisa estar de acordo com o mundo para não ser tão maltratado, apontado. Outros se tornaram crentes agente secreto. Fica calado, não fala com ninguém. E isso vai destruindo as fortalezas. E você vai perdendo a vontade de buscar conhecer Cristo. Porque você, em vez de perseverar, mesmo na dificuldade, porque ser cristão é difícil. É difícil. E aí você começa a receber as bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor substituem no seu coração o amor pelo Senhor. E você começa a perder o fio da meada. Você começa a sair do trilho e não percebe. Irmãos, quantas vezes o meu chefe me chamou a atenção para eu parar de falar de Jesus na empresa? E eu sinto muito, irmão, dizer para vocês que hoje ele não chama mais a atenção. Quantas vezes eu cheguei na empresa: Deus abençoe todos vocês, Jesus te ama.
porque eu estava pegando fogo. Quantos de nós, para não perder o emprego, mente junto com o chefe? Quantos de nós, para não criar problemas com as pessoas ao nosso redor, se contamina com um copinho de cerveja e outras coisas mais, para não ficar fora do grupo? Ou até permite que as casas santas sejam cheias de imundície, porque aceita dentro de casa costumes profanos, para não perder o amigo, o parente. Quantas coisas estão sendo mais importantes do que o seu relacionamento com Deus? 1 Coríntios 10, 14 e 17 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, e o pão é Cristo. Mas a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que afasta você de Deus. Não precisa apenas ser uma imagem de escultura, não. Pode ser o seu desejo de crescer na vida. Pode ser o seu desejo de ser rico. Pode ser o seu culto ao físico, o seu desejo de ser forte. Talvez seja o desejo de casar. Eu não sei o que está afastando você de Deus. O que eu sei é que Deus está falando para a igreja: estou a ponto de vomitar-te. E nós precisamos pedir a Deus: abre nossos olhos, abre nosso coração, abre nosso entendimento, tira de mim o amor do mundo e coloque em mim o amor de Cristo. Jesus não desistiu da igreja morna. Porque se Jesus tivesse desistido da igreja morna, ele não mandava uma mensagem. Ele não escrevia um texto. A Bíblia diz que o nosso Pai, Ele só vem admoestar, castigar, corrigir o filho que Ele ama. O que nós devemos entender é que os olhos humanos não vão enxergar o que eu estou dizendo. Não vão. Nenhum ser natural vai perceber que Jesus é diferente. Antes eles querem um Jesus que aceite tudo. Eles querem um Jesus profano. Eles querem um Jesus que aceite a prostituição, a pornografia, aceite o homossexualismo, aceite a mentira, aceite a avareza, aceite a falta de comunhão com Deus, aceite viver como se fosse um bicho que nasce, cresce e morre. O nosso Jesus é diferente. Ele impõe sobre nós um amor tão grande que nos constrange à mudança. O gadareno que o diga, endemoniado, à margem da sociedade, forte, quebrava cadeias com a força do próprio braço. Não era uma cidade que ele aterrorizava, não, era Decápolis, ou seja, 10 cidades. Encontrou Jesus. Andava nu, vestes brancas. Ele podia voltar para sua casa correndo, abraçar os familiares dele e dizer assim: eu mudei. Não, se prostrou diante de Cristo e disse assim: eu quero seguir o Senhor. E esse mesmo desejo de seguir a Jesus também
foi contemplado pelo desejo de obedecer a Jesus. E Jesus disse: fica aí, evangelize. Ou seja, o coração dele queria ir para Jesus, mas Jesus tinha algo para ele fazer. Ele não fez o que ele quis. Ele fez o que Deus mandou fazer. E quanto crente que diz assim: este não é meu ministério. E diz que eu não sou capaz de fazer isso ou fazer aquilo. Porque não temos mais... muitos de nós perderam a fidelidade ao Espírito Santo, a sensibilidade ao Espírito Santo. Muitos só querem fazer as coisas com uma total consciência de que vai dar certo. A maior consciência que vai dar certo é que Deus mandou, irmãos. Se Deus mandou, Ele garante. Abra a porta da sua casa para cultuar o Senhor. Faça a obra da forma que chegar nas suas mãos para fazer. Para de ser crente raquítico. Não faça o culto só se chegar pessoas. Cultue a Deus. Deus está ali. Alguns vizinhos meus foram alcançados por o culto porque eles ficavam escondidos atrás do muro da casa ouvindo e eu não sabia. Nós precisamos de deixar de ser normais para sermos espirituais. Ninguém busca mais o batismo no Espírito Santo, nem sabe para quê. E muitos não creem. Ninguém busca mais os dons espirituais. Deus está querendo transformar você em sal da terra e luz do mundo. E o ser morno é mais confortável, porque o morno está usufruindo dos confortos e esquece da missão. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Acomodou. Eu não tenho falta mais de nada, eu acomodei. Estou de boa. Está tudo bem para mim. E as pessoas estão morrendo. E as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E não adianta ir fazer a obra relaxadamente. Se não sabe pregar, leia a Bíblia. Não inventa. Irmãos, é terrível o tanto de pregação na igreja que você só pega 30% do que a pessoa fala. Porque é muita ciência, é muita tecnologia, é muita sociologia, é um tal de higia, e não tem nada de Deus. E a palavra é bonita. Os velhos, a velha escritura, os textos de 2000 anos atrás, o milagre da ressurreição de Cristo, o milagre da ressurreição de Lázaro, o milagre da multiplicação dos pães, nada disso mais se conta. A transfiguração do monte, as palavras de Cristo estão sendo desconsideradas pelo prazer da nossa carne. Ouvir aquilo que agrada a nós, desprezar as funções de um servo, de um escravo de Cristo. Não seja frio, não seja morno, seja quente. O quente está mais perto de Deus. A palavra desgraçado aqui quer dizer que está sem graça, porque a graça se manifesta em nós.
Desapego às coisas do mundo e apego às coisas do reino de Deus. A graça aponta para o céu, a graça anima, a graça faz você andar a segunda milha, a graça faz você dar a outra face, a graça faz Cristo ser mais importante do que você mesmo aqui na terra. Precisamos disso em nossas vidas, precisamos pegar fogo, precisamos restaurar o altar. Quanto amor de Jesus. Irmãos, você já parou para meditar na queda das muralhas no Velho Testamento? Você parou para meditar na imponência daquelas muralhas? E por causa das trombetas e dos gritos, as muralhas caíram. Abriu-se um buraco na terra e as muralhas foram engolidas pelo buraco. E só ficou a casa que tinha o fio escarlata de pé, que era da prostituta Raabe. Nós estamos vivendo ignorando essas coisas. Nós só vamos sobreviver ao apocalipse se a nossa veste estiver limpa pelo sangue de Cristo. Não tem outra forma. Deus está nos avisando para nós não sairmos do centro da vontade, para nós avançarmos no reino. Não se acende uma vela para ficar escondida. Ela tem que ficar no velador e iluminar a cidade toda. Miserável. Miserável é quem passa fome. Miserável é quem não tem nem para os outros, nem para si mesmo. Miserável é o crente que não tem Jesus, está na igreja, mas não prega, não fala, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca evangelizar, não busca servir. Porque você pode ter o relógio mais caro, no céu esse relógio não vai entrar. O sapato mais caro, esse sapato não vai entrar no céu. Lá você joga tudo que é seu fora, até as roupas. E Deus dá uma roupa nova. E para não ter vaidade, todo mundo é com a mesma roupa. Isso é miserável. Jesus está apontando para o lado espiritual. Quantas pessoas falam com você no dia e não sabem de Jesus através da sua boca? Quantas pessoas passaram por você e morreram esse ano e você não falou de Jesus? Ou seja, você não tinha pão para ela, você é um miserável. Sem posses. O encontro de Jesus com um jovem rico, cumpridor da lei de Moisés, que não falhou em nada. Mas faltava uma coisa: compartilhar os bens. Como nós somos incansáveis em acumular coisas. Talvez aqui ouvindo essa palavra tenha algum irmão que não tenha comido, mas ninguém sabe, porque não temos mais sensibilidade do Espírito Santo. Quantas vezes Deus me mandou ir na casa de pessoas, levar cestas básicas, levar compras, levar o que a pessoa pediu em oração. Pelo seguinte motivo: primeiro, ouvi a voz de Deus. Segundo, atendi a voz de Deus. Não é porque eu presto, não. Porque poucas vezes eu dei de bom grado. Eu dei porque eu sabia que era Deus falando comigo. E muitas vezes julgava a pessoa relaxada por estar passando fome. Porque eu pensava assim, se fosse trabalhar, não estava com necessidade.
Mas o que é que a gente acha? Deus me deu para eu usar para mim só, é só meu. É só meu. A gente esquece que só multiplicou os pães porque dividiu. A gente esquece dos detalhes porque a gente perdeu o relacionamento com Deus, a gente perdeu a mente de Cristo, a gente só crê naquilo que é ciência. Nós estamos mornos. Deus quer restaurar, Senhor, a nossa vida com Ele, a nossa mente cega, não consegue discernir as coisas espiritualmente, não consegue ver um palmo à sua frente espiritual. Nós precisamos atentar. Deus quer te usar para orar pelo enfermo, para orar pelo abatido, pelo que está com uma doença mental, pelo que está sofrendo em casa, pelo que foi amaldiçoado pela vizinha. Deus quer te usar para fazer as pazes entre as famílias e que você entrar no lugar e reunir os casais. Mas por que não usa? Porque a gente só está focado nas coisas materiais, não se coloca mais. Ô irmão, eu queria falar de muita gente, Deus me perdoe, eu não estou falando de mim por vaidade, não, estou falando porque veio na mente, e eu estava indo para o shopping, e quando eu estava calçando o sapato, me veio o rosto do irmão brilhando na minha frente. Eu acho que eu já contei isso para vocês. E nessa época eu pegava 7 fitas na locadora para assistir em casa no videocassete. Tem gente que nem sabe o que é isso aí. Mas eu quero lhe dizer, Deus ainda mostrou a foto do rapaz e disse assim: pegue aquela pregação dos Gideões que você pegou para assistir em casa, e você já assistiu, e vai assistir com ele. E o irmão estava saindo da igreja, tinha pedido a carta. Quando ele viu a fita comigo, ele perguntou para mim: o pastor da igreja falou com você, mandou você vir aqui? Não, foi Deus que mostrou o senhor numa visão, e eu vim lhe mostrar essa fita. E eu ia para o shopping comer pizza, mas Deus parou os meus planos e fez os planos dele. E ele disse assim: eu vou... Ah, não é 8h30 não, é 20, né? É 8 horas. Está vendo como eu estou fraco espiritual? Tinha discernido, mesmo que a informação que veio foi 8h30. Eu tinha discernido. Nós precisamos entender, irmão. Olha, Deus está no controle de tudo. A única coisa que tem livre-arbítrio somos nós. E se a gente estiver ligado no Senhor, Ele conserta tudo ao nosso redor. Amados irmãos, eram 5 folhas, eu só falei 2, raciocinando que ia até 8h30, né? Eu queria passar para o final, porque o final, ele é muito importante para nós. Tenha um pouquinho de paciência, né? Abra aí a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, 14, né? E ele diz assim, ó, no final, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí o versículo 21, olha o que está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, vocês sabem o que é trono, irmãos? Vocês têm noção o que é reinar sobre o universo? Porque o chamado é para reinar sobre a terra, mas em Cristo nós vamos reinar no universo. E quem é que vence? O que é que nós temos que vencer? A nossa mornidão. Nós temos que comprar ouro refinado, que são obras que o fogo não queima, que são as obras bíblicas. Nós temos que ter vestes brancas.
O que é veste branca? É aceitar a remissão que em Jesus há e se render totalmente de corpo, alma, coração, espírito a esse Jesus que pagou por nosso ser na cruz, derramando sangue na cruz do Calvário. Colírio para os olhos? Oh, irmãos, é parar de ver e ter a mente do mundo para julgar as coisas da Bíblia. Quem tem os olhos cegos vai olhar o texto e vai ficar comparando, vai ser enganado por aqueles teólogos que dizem assim, ó, isso era para aquele tempo. É a mesma mensagem da serpente. Deus mentiu, não disse, só não quer que vocês comam porque você vai ser igual a eles. Que nós possamos nos revestir de Cristo, para deixar de viver o crente normal. Porque o normal do crente hoje é ser igual a uma pessoa do mundo. É isso que eu estou vendo nas igrejas. Que seja o crente espiritual, que cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa que Ele fez de sentar no trono, vê aí, vai estudar em casa, vê se algum ou outro membro de outra igreja teve essa promessa dada por Jesus. Olha aí, para cá são 7 igrejas, para cada igreja tem uma promessa. Vê qual a igreja que recebeu a opção, a oportunidade de sentar no trono de Deus com Cristo. Nenhuma. Todas vão ganhar alguma coisa, ninguém vai ficar sem galardão. Mas essa igreja que Jesus quer restaurar, que é a igreja morna, ela tem para si algo especial em relação às outras. Não é só a eternidade, é a autoridade. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem uma promessa. Pare de ficar como um agente secreto de Jesus. Pare de ser meio crente, só é crente quando entra na igreja, ou só é crente dia de domingo. Testemunho de Cristo como uma luz acesa, como uma tocha viva. Sacrifique-se pela causa do Senhor. Oh, irmão. Mornidão da ânsia de vômito para Jesus. Amém? Vamos ficar de pés. Se alguém quiser restaurar a aliança com Cristo, você não precisa vir aqui, irmãos. Você precisa mudar de vida. Se alguém quiser se reconciliar porque está afastado, venha aqui, que nós vamos orar e vamos lhe dar paz com libertação. E se alguém aqui foi contristado, constrangido com o que foi dito, lembre-se, Jesus não te vomitou ainda. E Jesus deixou um aviso para você. Para você, tem mais no céu do que você imagina. Mas tire o olho e a segurança das coisas da vida, da terra, porque nada disso vai servir para o céu. Amém? Senhor, eis aí a tua igreja. Senhor, nós sabemos que somos falhos e que temos defeitos. E quando nós olhamos para o padrão que é Cristo, aí que esses defeitos aumentam. Como nós olhamos para os apóstolos do Senhor, os seus seguidores formados por Ti, e olhamos para a nossa vida, ô Senhor, que tristeza. Alguns chegaram a evangelizar o mundo todo e nós não estamos evangelizando nem nossos parentes mais. Tem misericórdia de nós. Afasta-nos desse mundo. Acende o fogo em nós e nos faz diferente. Quando a gente chega no lugar, que a gente possa, aleluia, que o cheiro de Cristo, que a alma de Cristo, o Espírito de Cristo, ele vem inundar o lugar e as pessoas se constranjam ao arrependimento. Eu sei que vai haver retaliações, Senhor, eu sei que vai haver guerra contra nós, mas que nós sejamos fortificados no Senhor, firmes na rocha,
porque há uma rocha em Sião, rocha provada e aprovada, quem nela crê, não corre, não foge, não tem medo, faz-nos valentes do Senhor na face da terra. Tira de nós as doutrinas equivocadas, Pai, em nome de Jesus. Toda a doutrina vã, toda a doutrina de homem que está impedindo o mover de Jesus Cristo em nossas vidas, seja tirada das nossas mentes, do nosso corpo, da nossa alma agora, em nome de Jesus. Que nós possamos chegar em casa, ajoelhar, pedir perdão, e que o Senhor contemple a nossa oração, por misericórdia, e nos dê o ouro, nos dê, Senhor, aleluia, o ouro santo do céu. Nos dê, Senhor, as vestes brancas que precisamos. Nos dê, Pai, em nome de Jesus, colírio para os olhos, para não andarmos em lugares errados. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e vos dê a paz. Uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém.